chegamos à Pia de Bronze, lugar de purificação, dentro dessa série de estudo do tabernáculo. Nesta tipologia, passamos pela porta que é Jesus, depois o altar do holocausto, que apontava para o Calvário no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Agora deparamos com a Pia de Bronze, que é o símbolo do processo de santificação que Cristo realiza em nós, através do seu sangue e da palavra de Deus. Vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 3. No entanto, antes de se apresentar o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam se lavar. Aos chamados discípulos de Jesus, sacerdotes nesta dispensação, devemos pautar as nossas vidas no Evangelho de Cristo, exercitando-nos na piedade e na santidade. Não podemos banalizar, acostumar com o sagrado e tratar o que é sagrado como comum, perdendo a reverência, a prioridade e santidade da aplicação da palavra de Deus e a vivência do sacrifício de Cristo em nossas vidas. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Temos a responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, da congregação e dos homens. 1 Pedro 3, 14 e 16 nos diz: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam mal contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 1 de Pedro 3, 14 ao 16. Que você seja um verdadeiro sacerdote de Cristo nessa dispensação da graça, honrando o seu Deus, a sua família, o seu ministério e a sua atividade no chamado ministerial para atender a igreja para a glória de Deus. Vamos à nossa pré-aula, a lição 5, a Pia de Bronze, lugar de purificação, classe adultos. Sou grato a Deus aos inscritos em nosso canal no YouTube, Idailton Ruas, mensageiro de Deus, e também aos recém-chegados. E você, que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar mais inscritos nesse canal. Se inscreva agora, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sino para receber periodicamente as nossas atualizações. Fique conosco, assista toda essa pré-aula até o final e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Meu muito obrigado, Deus os abençoe. Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 5, a Pia de Bronze, lugar de purificação, classe adultos, do segundo trimestre de 2019. A Escola Bíblica Dominical, pela CPAD, dentro desta temática abençoadora, Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elianai Cabral. Sou presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, do canal no YouTube Mensageiro de Deus, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que já são inscritos neste canal, bem como aos recém-chegados. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas
que formam para a vida eterna. Lição 5 de 5 de maio. A pia de bronze, lugar de purificação. O texto áureo nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 3. A verdade prática nos diz: a pia de bronze é o símbolo do processo de santificação que Cristo realiza em nós, através do sangue e da sua palavra. Vimos aqui o processo de santificação em andamento, através da purificação do sangue de Jesus e da pregação da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para nos exortar, corrigir e instruir em justiça e preparar as nossas vidas nesse contexto ministerial até o arrebatamento e também espiritual, até atingirmos uma estatura de um varão perfeito, para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 30, 18 ao 21, 40, 30 ao 32, bem como 1 de Coríntios 6 e 11, Efésios 5, 26 ao 27. E nos diz assim: e farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os pés. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender o fogo queimado ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Êxodo 40, verso 30 diz: pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou nela água para lavar. Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam do altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. 1 Coríntios 6 e 11 diz: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. Efésios 5 e 26 nos diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O objetivo geral desta lição é conscientizar sobre a importância da pureza espiritual, bem como os objetivos específicos, conceituar a pia de bronze, refletir acerca da pia de bronze e a sua relação com a limpeza espiritual. E, por fim, destacar os dois aspectos e ritos de lavagem dos sacerdotes. Vimos que o altar do holocausto apontava para Cristo, para o Calvário. Assim, uma ideia de redenção a partir da suficiência do sacrifício de Jesus. Agora estudaremos a pia de bronze. Esse objeto aponta para a doutrina da santificação na vida de quem foi redimido pelo sacrifício de Jesus. Antes de apresentar o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam se lavar. Isso desperta-nos a uma necessidade de vivermos uma vida irrepreensível, uma vida de pureza e santidade em Jesus. E a santidade é uma urgência espiritual na vida de quem é chamado por Jesus, sendo forjado, preparado por Deus para ser discípulos de Jesus.
E sendo você aprovado nesse chamado como discípulos, siga os passos e ensinamentos e exemplo do Mestre Jesus. O ponto central da nossa lição: fomos chamados a viver uma vida de pureza, sem envolver, sem contaminar, deixando de lado todo embaraço que nos rodeia, mas que corramos com fé a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A introdução, continuaremos a avançar no tabernáculo. Assim, veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze representa. Estudaremos os dois aspectos dos ritos de lavagem presentes na função dos sacerdotes, a lavagem completa e a lavagem progressiva e constante, bem como sermos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Primeiro tópico: a pia de bronze, a importância da santidade. No primeiro ponto, a pia de bronze e a água, conforme Êxodo 30, versos 18 ao 19. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que, antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e os seus filhos lavassem as mãos e os pés. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e justiça. Devemos oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus e prestar-lhes culto, um culto santo, reverente e um culto com entendimento. Por isso os nossos cultos, bem como as nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus. Em 1 Pedro 1 e o verso 15 nos diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês em tudo aquilo que fizerem, em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. No verso 16. Também na Bíblia Sagrada, em Êxodo, no capítulo 3 e no verso 5, nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo 3 e 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Quando Deus chamou Moisés no deserto, naquele mistério da sarça ardente, a postura de Moisés, o caminho que ele vinha, as suas ações, o que ele tinha feito, ele não estava pronto para aquele chamado. E Deus trata essa simbologia de tirar a sandália dos pés, um momento de reverência para falar com Deus. E aproveitando essa conjectura, nós servimos um Deus santo, que para aproximarmos dele de alguma forma, nós temos que nos despir de algumas ações e atitudes e nos purificar pela sua palavra e pelo teu sangue, para que o nosso sacrifício, a nossa adoração possa ser aceita por ele. Mais uma referência em Eclesiastes 5 e verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e incline-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que faz mal. Que possamos ter a reverência e a racionalidade do nosso culto, da apresentação do nosso culto e da forma que estamos lidando com o sagrado. Se Deus realmente está agradando do nosso sacrifício, de louvor, de adoração e dos nossos corpos, numa apresentação a um Deus vivo, numa racionalidade e entendimento, na vivência da palavra, com a presença do Espírito Santo em nós, que é o nosso culto racional. No ponto 2, os sacerdotes e a santidade. Êxodo 30
e o verso 20. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer. O ato indevido, fogo estranho, fora do determinado e aprovado pelo Senhor, colocava em risco a vida dos sacerdotes. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhes a vida. Somos chamados para ser um modelo de santidade em família, na sociedade e na congregação. Não esqueçamos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse seguir é um ato contínuo de um aperfeiçoamento diário, gradativo, de uma promoção de paz, ter a paz de Cristo, ser paz e não fomentar a guerra, a discórdia, bem como se condicionar aos princípios e valores cristãos que me aproxima de Deus, que me aproxima do mundo espiritual, quebrantando as concupiscências da carne, para que as virtudes do fruto do Espírito nos conduzam a um processo de santificação até chegar à estatura de um varão perfeito com a graça para a glória de Deus. No ponto 3, em Êxodo 30 e 21, nos diz a santidade para a vida. O versículo 21 traz-nos a ideia de um pacto perpétuo e perfeito no rito da lavagem, da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria a vida deles. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra, pois essa aplicação na santidade gera uma espiritualidade profunda, um quebrantamento com Deus, e Deus revela os seus mistérios através do seu poder, dos seus dons para edificar a igreja. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus, que possamos nos empenhar e mostrar a esse mundo um evangelho de poder, um evangelho com santidade, um evangelho com uma representatividade de um povo, de obreiros, de igreja que vive um legado ministerial fundamentado na palavra de Deus e que faz a diferença. E que o fogo purificador, que a sua palavra surge efeito em cada coração, que sobressai frente aos falsos profetas, aos falsos sacerdotes, às falsas lideranças que querem banalizar o sagrado e tratar o sagrado como comum, sem nenhuma intimidade com Deus e um legado de vida santa na dependência do Espírito Santo. Tópico 2, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Primeiro ponto, a pia de bronze ou cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo. O termo hebraico para pia é kior, que significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda, é assim que é a imagem da pia de bronze. É geralmente apresentada nas ilustrações. Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se a pia de bronze com água limpíssima. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus, conforme 1 Coríntios 6 e o verso 11. No dia a dia, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos o recurso divino que nos purifica e nos santifica, prefigurado pela palavra de Deus. 1 de João 1, 7, 8 e 10. Vamos à Bíblia Sagrada? 1 João 1 e 7 em diante.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em 1 de João 2:1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. E o interessante é que quando você olha para essa palavra, ela como um espelho, ela reflete as nossas mazelas. Ela mostra de uma forma de amor, de exortação, de repreensão, para que nós entramos pela porta e nos humilhamos na presença de Deus, para que Ele nos possa exaltar com graça, poder e santidade, porque a sua palavra ela é viva e eficaz e nos coloca de pé, nos regenera e nos leva a um caminho de perfeição através da graça de Cristo Jesus. Ponto 2 do segundo tópico nos diz a lavagem na bacia de bronze. A pia de bronze era um bronze polido, fabricado com espelho das mulheres, conforme Êxodo 38, verso 8. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda impureza era revelada no interior da bacia. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo em nós torna completamente limpos da sujeira do pecado. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz que quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Outro ponto que devemos destacar nesse contexto é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus, pois quando se lavavam, a sujeira desaparecia dos seus corpos. No entanto, de outra forma, não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o nosso pecado, o que está em nosso coração, e para expor e removê-lo com o sangue justificador de Cristo Jesus. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar a Deus em uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na área moral, na moldagem do nosso caráter como cristãos e dispenseiros dos mistérios de Cristo. Somos de Deus e ovelha do seu rebanho e dependemos desse pastor para nos guiar, orientar e corrigir no momento da necessidade. Vamos à palavra de Deus, 2 de Timóteo, no capítulo 2, versos 4 ao 16. Paulo exorta Timóteo em seu ministério sobre a responsabilidade da vivência, da administração eclesiástica, do caráter espiritual do obreiro, bem como a sua manutenção espiritual e a forma que ele deveria portar frente à Igreja de Cristo naquele exercício, naquele chamado que lhe fora conferido. E Paulo exorta a Timóteo em 2 Timóteo 2,14, dizendo assim: Timóteo, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras para que nada aproveitam e são perversão dos ouvintes. Procura, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar
e que maneja bem a palavra da verdade. No verso 16 diz: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto. No verso 18 diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, Timóteo, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. No verso 20 diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de honra, ou de ouro, ou de prata, mas também de pau e barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. No ponto 3, a pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes para passarem por aquele processo. À semelhança das águas purificadoras, a palavra do Senhor tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Vamos à referência de Hebreus 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Embora que os nossos pecados tenham sido expiados, conforme Hebreus 10 e 17, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente, num processo de manutenção espiritual contínua, para sermos limpos de acidentes que ocorrem pelo caminho na jornada cristã. E precisamos nos quebrantar na presença de Deus, que busquemos a santidade em Jesus e que recorramos ao Senhor no momento da dificuldade, reconhecendo a nossa falha, a nossa queda, para que nós possamos também sentir o braço do Senhor para nos levantar, nos colocar de pé e perdoar os nossos pecados. Vamos a uma referência do Salmo 51, onde Davi reconhece o seu fracasso e recorre ao Senhor. E diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Precisamos achegar ao Senhor em qualquer momento de dificuldade, clamar por Ele, pela sua lavagem espiritual, pelo seu perdão, pois em Deus existe um recomeço. Tópico 3, os dois ritos de lavagem dos sacerdotes. O ponto 1, a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos ou os pés. Significava uma obra regeneradora, que implica primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje é inaceitável que o ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. João 13 e o verso 10 nos diz:
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Naquele contexto onde Jesus é um gesto de humildade no serviço cristão, ele pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: Senhor, não lava somente os pés, mas todo o corpo. E Jesus disse: Pedro, não precisa ser lavado aquilo que já está limpo. Ele não entendeu aquela simbologia naquele momento, mas pontuou que muitos ainda estavam sujos na sua vida espiritual, no seu caráter, não se permitindo ser lavado pelo sangue de Jesus, não abraçando a sua palavra e vivendo um verdadeiro evangelho do reino de Deus. Para lidar com o sagrado, para a vocação espiritual, tendo a confirmação de Deus, não podemos consentir na impureza espiritual, na imoralidade de um caráter, mas precisamos ter a consciência que Deus que nos chamou e preparou esta chamada e que nós não precisamos de atalhos por favorecimentos, por conveniências partidárias ou paternalistas e políticas convencionais, porque quando Deus chama, Ele honra, Ele garante e ninguém consegue tirar ou derrubar. É preciso, sim, que os obreiros do Senhor tenham essa experiência, essa vivência de uma limpeza completa, como o sacerdócio real nessa nova dispensação, que tem a sua alma, a sua mente purificada para Cristo e no serviço cristão, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor Jesus, conforme as referências de João 3, 5 e 7, Tiago 3 e 5 e 1 Pedro 1 e 23. No ponto 2 do último tópico, a lavagem progressiva e constante. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas as mãos e os pés, conforme Êxodo 30 e o verso 19. Mas, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito Santo que opera em nós a santificação em um processo contínuo e gradativo, até atingirmos a estatura de um varão perfeito, frutificando as virtudes do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5 e 22. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro, que se acha vocacionado para realizar a obra do Senhor. E que esse chamado seja também confirmado pelo Senhor e aprovado pelo Senhor, mesmo em dificuldades, em provas, em circunstâncias adversas. Ele olha para Jesus, sabendo que o Senhor vai honrá-lo nesse chamado e jamais vai desamparar o seu ungido, o seu servo. E o apóstolo Paulo faz algumas considerações para Timóteo e demais obreiros quanto a esse chamado, a essa vocação, dentro de uma postura abençoadora que deve ser recomendado aos líderes, aqueles que exercem essa função na casa de Deus. Em 1 Timóteo 3, 1 a 10, diz assim: esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, ser obreiro na casa de Deus, diácono, presbítero, pastor, evangelista, excelente obra deseja. Convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia.
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbece e não caia na condenação do diabo. No verso 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, para que depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Vimos aqui estas considerações do apóstolo Paulo para esse chamado, para essa vocação dentro de um legado, de uma consciência e equilíbrio em seu caráter para produzir o de melhor para o reino de Deus. Ponto 3, recapitulando verdades importantes. À luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar lições aprendidas até o presente momento. Primeiro, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Mateus 20 e 28, 1 de Pedro 4 e 17. Segundo, sobre a palavra de Deus revela quem somos. Tiago 1, 22 ao 24. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei e perfeita liberdade e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito e na aplicação e vivência da palavra de Deus. Ponto 3, sobre a limpeza espiritual. Uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. João 15, verso 3 nos diz, que é o nosso textuário desta lição. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que vos tenho pregado. Então, viva esta palavra, interaja com essa palavra, permita ser lavado, regenerado e perdoado por esta palavra. Assim o sangue de Jesus irá te justificar e você terá vitória e a garantia das promessas espirituais de Deus na sua vida. Conclusão: a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos. Atentamo-nos para este precioso chamado de Cristo Jesus na vida ministerial e eclesiástica do reino de Deus. Pois vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2 e 9. Deus os abençoe por ter ficado conosco até o final dessa aula. Obrigado a todos que já são inscritos ao nosso canal, bem como os recém-chegados. E você que ainda não é inscrito, nos ajude, se inscreva agora, deixe o seu like, ative o sino e receba periodicamente as nossas atualizações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima pré-aula, a lição 6, as cortinas do tabernáculo. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja e ministério na paz do Senhor. Deus os abençoe.